Olá, turma 201 e 202. Nesta videoaula nós iremos falar de forma resumida um pouco sobre propagação de calor e dilatação térmica. Mas antes disso, queria fazer a indicação de nossa atividade que está disponível na plataforma do QMágico. A atividade da turma 201 e 202 é trocas de calor e dilatação. Vão lá, façam a atividade, depois reporte para nós as dúvidas. A partir das dúvidas de vocês, estaremos fazendo uma nova videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco deste conceito e depois resolver duas questõezinhas daquela atividade. Vamos lá? Então vamos começar. Primeiramente, para o vídeo não ficar muito longo, vamos começar falando do conceito de propagação de calor pelos três processos que são condução. Eu vou repetindo mais uma vez para o vídeo não ficar tão longo, resumir algumas coisas. Então nós temos a propagação de calor por condução, convecção e irradiação. Ou seja, vimos que calor não é uma coisa, um corpo em si não possui calor. Calor é o processo, é o conceito, é o nome dado ao processo de transferência de energia de um corpo para outro. E ele sempre acontece, o calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, a condução de calor ocorre por condução quando a gente tem esse calor sendo transferido de molécula para molécula por meio do contato. Exemplo, uma chapa quente ou uma barra metálica aquecendo em uma de suas extremidades. A convecção ela é basicamente uma circulação do fluido, por exemplo, de água aquecida ou ar aquecido, e essa circulação ela se dá sempre do menos denso para o mais denso, ou seja, um ar condicionado, você põe ele na parte superior do quarto, porque o ar frio ele é mais denso, desce, o ar quente é menos denso, sobe, e aí você tem a circulação das massas de ar quente e frio. O processo de irradiação, ou melhor, o conceito de irradiação, ele se dá através da radiação emitida por um corpo. Exemplo, o Sol que aquece o planeta Terra. Então, basicamente, a transferência de calor ocorre por esses três processos. E nessas transferências de calor, especificamente, você pode ter na condução o fluxo de calor. Exemplo, considere essa figura A como uma parede. E o fluxo de calor ele vai acontecer, por exemplo, sempre do corpo de maior temperatura, por exemplo, fora do ambiente, dentro do ambiente onde tenha ar-condicionado, etc. Eu acho que todo mundo já percebeu que o quarto cuja parede é voltada para o sol, esse ambiente ele é mais quente. Por quê? Porque há um fluxo de calor. E esse fluxo de calor ele se dá por meio dessas duas equações, onde eu tenho essa letra grega chamada φ, que representa o fluxo, é a quantidade de calor por unidade de tempo. Então, quanto maior a parede, quanto maior a área, deixa-me fechar aqui, maior será o fluxo. Portanto, nós podemos medir esse fluxo por meio da seguinte equação: a constante de condutibilidade do material vezes a área de exposição vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. Espessura que eu vou chamar de D, ou seja, distância ou espessura de um lado a outro da parede, da porta, etc. E aí estão as nossas duas equações que descrevem o fluxo de calor de um recipiente. Outro slide que fala sobre a dilatação térmica, eu queria falar dos três dilatação de sólidos e especificamente a dilatação linear, superficial e volumétrica.
Para isso, vamos analisar, por exemplo, uma ponte. Acredito que todo mundo já percebeu que entre uma placa e outra, eu vou chamar de viga de concreto, existe um espaço, não necessariamente tão bem feito como essa ponte do Rio Niterói, mas todo mundo já viu o espaçamento entre as pontes. Isso se dá, aliás, há necessidade disso para justamente conter a dilatação, ou seja, ao aumentar a de temperatura, aumentar também de tamanho, o corpo não venha por a ponte abaixo com a dilatação. Que acho que todo mundo já percebeu isso colocando uma garrafa completamente cheia de água no congelador. Se ela estiver completamente cheia, embora a água tenha uma propriedade anômala, então o que faz a garrafa quebrar, rachar, é justamente o volume, a dilatação que ocorreu. No entanto, vamos nos ater apenas à dilatação linear. Deixa eu mudar aqui o pincel. Dilatação linear, que é aquela que ocorre na linha reta, ou seja, ao aumentar de temperatura, o corpo sofre um aumento no tamanho. Isso nós chamamos de dilatação. Ela pode ocorrer na linha reta, que a gente chama de dilatação linear, pode ocorrer no comprimento e na largura, que a gente chama de dilatação superficial, e pode ocorrer também no comprimento, na largura e na altura, que a gente chama de dilatação volumétrica. Deixa eu fechar isso aqui. Aí está. Cubo não muito bem feito. Enfim, então na dilatação linear, nossa equação será ΔL, ou variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Na dilatação superficial ou diária, vai ser a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Lembrando que na superficial, como ele dilata em duas dimensões, beta é igual a 2α. E a dilatação volumétrica, deixa-me melhorar isso aqui. Dilatação volumétrica, eu tenho volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Lembrando que como ele dilata em 3 dimensões, seu coeficiente será 3 vezes o linear. Então basicamente é isso, pessoal. Vamos agora fazer duas questõezinhas bem simples para que o exercício, para que o vídeo não fique muito longo. Essa é uma das questões que estão disponíveis no QMágico, e eu vou apenas fazer a interpretação dela para que o vídeo não se alongue. Como eu acabei de descrever, ou melhor, o fluxo ele é a multiplicação da constante de condutibilidade vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura. Então, a questão proposta, a primeira questão, o texto ele decompõe essa equação, ele chama essa letra de fluxo, coloca aqui a equação por inteira e diz que a constante de condutibilidade, ou seja, o K, este daqui, vale 0,6. E diz que a razão, ou melhor, ΔT sobre D, essa razão, variação de temperatura sobre distância, está descrita neste gráfico aqui. Então, se ela está descrita, vamos pegar logo essa razão. Quem é temperatura A menos a temperatura B? Ela está descrita no gráfico, vamos pegar ela lá no gráfico. Veja só. Então, lá no gráfico, deixe-me ampliar um pouquinho. Só um pouquinho. Lá no gráfico, cujo eixo da temperatura em função da distância, temos 19,30 graus Celsius, menos, eu vou pegar 2 pontos qualquer, você pode pegar desde que ele coincida no gráfico. Então eu vou pegar os que estão bem visíveis aqui e com menor valor, só para facilitar o cálculo.
Então, os pontos que eu irei pegar é 19,30, 19,30 e 19,25. Esses dois pontos aqui. Então, 19,25, o ponto 25, dividido por 2, que é a distância aqui, ó. É isso aí. Pronto. Então, quanto é que dá essa razão? Vamos colocar aqui, a razão dá 19,30 menos 19,25, isso vai dar 0,5. Dividido por 2, isso vai dar 0,25. Será que é isso mesmo? Não é não. Perdão, corrigindo. Aqui dá 0,5. Exatamente. Dividido por 2. Que dá... Deixa eu apagar isso aqui, gente. Que dá 0,025. E a unidade de medida já está descrita. É graus Celsius por metro. Graus Celsius por metro. É isso aí. Então agora é só aplicar na equação. Fluxo é igual a constante vezes a área vezes a variação de temperatura que sobre a distância. Vou chamar de TA menos TB sobre D. Vou só um pouquinho. Portanto, o fluxo é igual a K. Quem é o K? O K é esse valor aqui, ó. Constante K vale 0,6. Deixa-me melhorar aqui esse número. O K vale 0,6 vezes. Quem é a área? A área, aqui está ela, ó. A área vale 2 vezes o valor da razão que nós encontramos, temperatura por distância D, que é isso aqui. O texto diz que esse recipiente está mergulhado na água, por isso provoca essa variação de temperatura. 0,025. Portanto, multiplicando 0,6 vezes 2 vezes 0,25 vezes 2 vezes... nós vamos ter um fluxo de 0,03 watts. Ou watts, né? Na verdade, a pronúncia correta é watts. Muito embora você encontre muita gente falando watts. Eu prefiro falar watts porque vem do inglês. A próxima questão que eu queria resolver com vocês é a questão de número 4. É sobre dilatação. Neste caso, dilatação volumétrica. Vamos direto aos dados, mais uma vez, tentando que o vídeo não fique muito longo. Então, volume inicial, 3.000 centímetros cúbicos. Você tem... esse recipiente, ele transborda, portanto, você tem a variação, que é de 27. Você tem a temperatura inicial e a temperatura final, e é pedido que você calcule o coeficiente de dilatação. Portanto, nossa equação é ΔV igual a VO vezes gama vezes ΔT. Variação do volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Portanto, é só substituir. Quem é a variação do volume? A variação do volume foi de 27 centímetros cúbicos, todos na mesma unidade de medida, portanto, não há necessidade de fazer nenhuma convenção.
vezes gama vezes o ΔT, que é 120 menos 20, vamos ter um valor de 100. Portanto, 27 é igual a 3.000 vezes 100 vai dar 300.000 gama. Não há necessidade desse ponto. 300.000 gama. Logo, 300.000 gama é igual a 27. Gama é igual a 27 dividido por 300.000. Gama é igual a 27 dividido por 3 vezes 10 elevado à quinta, porque eu tenho 5 zeros. Gama é igual a 27 dividido por 3, que dá 9. E eleva a potência do denominador para o numerador com sinal contrário. Aí está a nossa resolução. Bem, pessoal, é isso. Resolva o restante dos exercícios. Mande para nós as dúvidas. Deixe na plataforma, no grupo da turma, que assim que possível estaremos dando um retorno. Abraço a todos. O slide vai estar disponível na descrição do vídeo. Boa aula a todos. E boa quarentena. Se cuidem, gente.